Bom, minha monografia aí foi um estudo sobre arranjos submarinos e seus componentes. Bom, a introdução, né? As fases de um projeto de desenvolvimento da produção de campos de óleo e gás, claro que cada empresa vai ter a sua metodologia, né? Vai ter suas características, mas, em resumo, se subdivide entre fase exploratória, você tem uma análise de dados sísmicos, perfuração de poços ADR ou TLD, né, para análise de dados de reservatório, ou para teste de longa duração, e isso para quê? Para estimar o volume recuperável e, por fim, declarar a comercialidade. Feito isso, se inicia a fase de planejamento, onde tem a definição do tipo da plataforma, o desenho do arranjo submarino, que é o conteúdo aí da monografia, e a realização de estimativas orçamentárias pelas disciplinas, por postos, pela área submarina, pela área que vai ser responsável pela construção da plataforma, e análises econômicas. Então, são analisados aí preços de Brent, gás, premissas econômicas como flutuação do dólar, esse tipo de coisa. Isso tudo para, enfim, aprovar o projeto, né? Para verificar o retorno dele, o VPL dele, fazer um fluxo de caixa e iniciar, de fato, a execução. Na execução é que realmente tem a realização do CAPEX, dos investimentos, se inicia ali com a perfuração dos poços, construção da plataforma, a implantação do arranjo submarino e o início da produção. Depois, obviamente, né, é feita a operação da plataforma do campo até o seu término, digamos assim, com a fase de abandono, onde ocorre o descomissionamento e desativação aí em segurança, né, dos poços e do arranjo submarino. Então, o objetivo, pessoal, vai ser justamente olhar esse composto de equipamentos, que a gente chama aí do arranjo submarino, que inclui risers, de dutos submarinos, flowlines, árvores de Natal, manifolds, sistema de ancoragem e alguns equipamentos complementares. Aí a gente tem um desenho aí de um arranjo submarino mais ou menos aí. Bom, sistema de risers, então, a gente começa pelo sistema de risers, onde é importante o projeto considerar alguns pontos aí para evitar a fadiga, né, dos dutos, parada de produção para reparo e aí prejuízo para o projeto como um todo. Então, o que tem que ser analisado? Os carregamentos oriundos do meio ambiente, como ondas, ventos e correntes, a lâmina d'água, então, se é um projeto de água rasa, de água profunda ou ultra profunda. Consequentemente, a pressão hidrostática interna e externa, o tipo da plataforma que vai ser utilizado, né? E o sistema de ancoragem, aí analisando o que a gente chama de ZOR, né? Que é a zona operacional dos risers. Essa zona operacional é muito importante aí que seja analisado em conjunto com a equipe que vai estar analisando a equipe de submarina que vai definir ali, digamos assim, o sistema de risers tem que estar bem integrada com a equipe que vai definir a ancoragem, o tipo da plataforma. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre o sistema de ancoragem e como que essa zona operacional de risers ela é feita, né? Como é que ela é definida. São feitas simulações de movimentos da plataforma e onde é considerado o peso dos risers, né? E as cargas que o ambiente podem oferecer ali para a plataforma. Então, é feita uma zona operacional de segurança para evitar que as linhas de ancoragem e os risers venham a se tocar
né, e ter alguma falha, algum prejuízo ali por causa desse encontro. Bom, e os tipos de sistemas de risers, né? Tem diversos sistemas, mas hoje em dia acredito que é o mais utilizado o catenária livre e o lazy wave. Lazy wave principalmente aí para águas ultra profundas devido ao comprimento dos risers e dutos e a carga que eles exercem sobre a plataforma e a fadiga que isso gera. Então, catenária livre é uma descida, basicamente, aí como está no quadrinho abaixo, a letrinha A, né, descida em forma de catenária até o touchdown point ali, onde o duto, o riser, encontra com o leito submarino. Lazy S, ele tem uma catenária, mas com flutuador para o sistema como um todo. Steep S tem um contato com o leito marinho na vertical, com os flutuadores utilizados também para todo o sistema. Steep Wave, flutuadores presos na própria estrutura e contato com o leito marinho verticalmente. Plant Wave possui um tendão fixo, né, com o objetivo de evitar que as cargas sejam transmitidas à plataforma. Mas, como eu falei, hoje em dia a gente vê muito mais os modelos, os tipos de sistema da catenária livre e lazy wave. Lazy wave, então, tem uma catenária com flutuador na própria estrutura, ou seja, os flutuadores vão em torno dos risers, em torno do duto marinho, para justamente evitar segurar um pouco dessa carga que o peso vai causar ali na plataforma. Acho que alguém abriu o microfone, não? Bom, vamos seguir então. Os dutos submarinos. Então, no arranjo submarino, a equipe vai ter que selecionar, dado uma série de variáveis aí, qual tipo de duto vai ser utilizado, se rígido ou flexível. Então, o que tem que ser analisado? A qualidade do óleo e aí principalmente a existência de contaminantes. Isso porque, bom, os dutos rígidos, eles têm uma melhor... eles se comportam melhor, tem menos chance de sofrer com contaminante do tipo H2S, enquanto que o flexível ele suporta mais ambiente com CO2. A vazão estimada do reservatório, então, para determinar qual o tamanho do duto, a lâmina d'água, para considerar a carga que vai ser exercida aí em cima da plataforma, o ambiente marinho, dado que flexível, como o próprio nome já diz, ele tem uma certa flexibilidade e você consegue traçar e desviar de ambientes marinhos como corais e etc. E o rígido, obviamente, não tem isso. E o tempo de fabricação e instalação, né? E o custo. Então, o flexível, você tem um tempo de fabricação maior do que o rígido, dado aí a tecnologia que é aplicada, mas, em compensação, ele tem uma instalação mais rápida do que o rígido. O rígido exige embarcações mais específicas. E o custo, o flexível ele tem um custo um pouco maior de fabricação do que o rígido, mas na instalação você tem um custo um pouco ali compensado, né? Um pouco menor. Então, isso tem que ser avaliado aí na hora de determinar qual o tipo de duto marinho que vai ser utilizado. Também na questão dos contaminantes, hoje em dia a gente vê aí muitos projetos sofrendo com SCCO2 e, bom, estão sendo feitos estudos aí de sistemas híbridos, né? Então, assim, com flowline, com dutos rígidos, mas risers flexíveis. Então, toda essa questão de contaminantes é muito importante
porque qualquer impacto aí é altíssimo, tanto em custo quanto no próprio meio ambiente que ali está, né? Bom, os dutos flexíveis, então, eles têm uma característica especial, ele é feito por várias camadas, né? Então, a gente tem a carcaça intertravada, ela tem como objetivo de evitar o colapso da camada de pressão, né, em cenários de aumento de pressão externa. Ela suporta as cargas de tração e as cargas de equipamentos como boias, colares, restritores de flexão. A barreira de pressão, ela garante a estanqueidade do duto, transmite as cargas oriundas do aumento da pressão interna para as camadas seguintes. A armadura de pressão, ela tem como objetivo de resistir às cargas causadas principalmente pela pressão interna e ajuda na resistência ao aumento da pressão externa também. Já a armadura de tração, ela tem o objetivo de resistir à tração e às cargas compressivas, né? E também deve resistir aos esforços de torção e suportar cargas radiais de pressão interna. E, por fim, a capa externa, que é a mais externa aí do duto, claro, ela possui é construída com material elástico e serve para proteger as camadas mais internas aí em relação ao contato com a areia, água do mar, garantindo a estanqueidade do duto como um todo. Bom, e aí a gente tem no composto ali de equipamentos fundamental, os umbilicais, que eles servem para operar os equipamentos e as válvulas submarinas, como manifolds, árvores de Natal e etc., através de um sistema de controle. E eles também servem para injetar produtos químicos e analisar dados da operação desses equipamentos, como, por exemplo, a temperatura e a pressão dos poços. Então, a gente tem os itens aqui, mangueiras hidráulicas, HCR, High Collapse Resistance, ou seja, mangueiras de resistência de alto colapso, né? Se for traduzir ao pé da letra. Bom, elas têm função de suportar as variações de pressão, garantindo a integridade no momento das operações de injeção de produto químico. Os cabos elétricos servem para enviar e receber informações sobre os poços. O miolo, ele tem como objetivo equilibrar as pressões, fornecer isolamento térmico, impedir atrito entre os cabos elétricos e mangueiras. A capa interna tem como objetivo realizar a proteção do miolo. A armadura tem como objetivo de realizar a proteção dos cabos elétricos e mangueiras, de esforços e torções. E a capa externa tem o objetivo de fornecer estanqueidade, isolamento, proteção contra abrasão. E aí, bom, a gente chega de fato na instalação dos dutos e a contratação de embarcações específicas aí, dado o que o projeto escolheu de implementar no seu arranjo submarino. As principais, eu coloquei só duas aqui, é o HTS, que ele é um rebocador, e entre as atividades que ele pode realizar, uma das principais é a fixação no fundo do mar das linhas de ancoragem. E o PLSV, que é o principal, é o responsável pelo transporte e o lançamento dos dutos submarinos e dos rádios. É ele que vai, de fato, montar ali todo o arranjo submarino com os dutos. Um outro componente importante que a gente tem do arranjo submarino são os manifolds. E os manifolds, eles são um equipamento que possibilita unir a produção de óleo e gás, efetuar a injeção de gás e água também em mais de um poço. Então, a gente tem aqui embaixo um desenho, um esquema mais ou menos para simbolizar para que serve o manifold. Então, ele consegue unir diversos poços. Ele tem
uma série de vantagens que, claro, o projeto tem que avaliar, porque nada é de graça, é um equipamento caro, tem um custo alto, então isso tem que ser levado em conta, né? Como vantagem, ele otimiza o arranjo submarino, então, obviamente, eu vou ter menos linhas, Fernando, um minuto, por favor, tá? Claro, claro. Ah, sim, perdão. Eu vou dar uma agilizada aqui. Então, ele reduz a possibilidade de cruzamento de dutos, ele reduz os custos do projeto com a compra de dutos, né? Mas ele tem o seu custo, então tem que ser levado em conta. Ele reduz a carga, né? Claro, com menos dutos a gente tem menos carga sobre a plataforma. É possível antecipar a produção, porque eu posso pré-lançar, eu posso pré-instalar, melhor dizendo, o manifold antes da plataforma de fato chegar na locação. E ele realiza também gas lift aí para uma melhoria do escoamento. Eu vou passar rapidinho então os tipos dele. Manifold de produção de óleo, ele viabiliza a união da produção de diversos poços. Manifold para gas lift, para melhoria do escoamento. Manifold de produção de gás e de água, então eu consigo unir poços e injetar água, como é o manifold também de injeção e produção de gás. Eu consigo injetar e produzir gás. E por último, talvez seja o mais utilizado aí que eu tenho visto nos projetos do pré-sal, é o manifold de injeção alternada de água e gás, o MCAG. Árvore de Natal molhada, então a gente tem o controle da vazão de produção do poço, verificação da pressão do poço, a contenção da pressão do poço, a injeção de produtos químicos e o acesso a válvulas e eventuais equipamentos instalados. Sistema de ancoragem tem como objetivo assegurar um nível de estabilidade da plataforma, mantendo aí o máximo na sua posição original. Outra questão fundamental é considerar a zona operacional de risers, como eu comentei ali no início. Os tipos de sistema de ancoragem, então os principais aí que a gente tem o turret. Como vantagem, ele tem a possibilidade de desconexão quando é um turret interno, e como desvantagem você reduz a capacidade de risers, porque fisicamente você tem ali menos espaço e aumenta aí o risco de colisão entre risers e linhas de ancoragem. Spread mooring, como vantagem, tem menos complexidade ao arranjo submarino, porque os postos podem ficar de um mesmo lado, né, da plataforma, mas como desvantagem, você traz uma complexidade ao sistema de ancoragem, dado que ele tem que suportar toda a carga de risers somente de um lado. Por fim, temos os equipamentos complementares, o plane, que é utilizado para conectar um duto submarino a um equipamento como manifold ou árvore de Natal, o plet, utilizado no final de trecho para interligar dutos um com o outro ou um duto com um equipamento submarino, e o jumper, que tem como objetivo realizar a conexão aí entre outros equipamentos, também serve como dutos, manifold, plets e plane. Bom, e para concluir, pessoal, não passar muito do tempo, o arranjo submarino, então, mensagem que eu queria passar aqui, claro, é uma das atividades mais complexas e importantes no projeto de desenvolvimento da produção de um campo. E existe uma gama de equipamentos e de cenários que tem que ser analisados, né? Então, só para a gente relembrar um resumo, o tipo de sistema de riser tem que avaliar a geração menor possível de carga sobre a plataforma e sobre os dutos. Ao selecionar o tipo do duto, tem que considerar a complexidade do desenho, então a questão da flexibilidade, do ambiente do submarino, a lâmina d'água e possíveis contaminantes. Sistema de ancoragem é fundamental considerar a zona operacional de risers e avaliar a utilização de manifolds, considerando que ele tem o seu custo, não são só vantagens,
Então, assim, mas ele ajuda bastante quando você precisa antecipar a produção, você reduz custos de aquisição de dutos submarinos e flexibiliza o arranjo. Tá? E, por fim, realizar a contratação conforme das embarcações necessárias, conforme o que foi selecionado ali entre os dutos, sistemas de ancoragem e equipamentos.